aqui, delegado respeitado, delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, Rui Ferraz Fontes. Aqui está o jagunço do lado do delegado-geral. Por que eu estou dividindo a tela com o nobre delegado e esse traficante do PCC aqui de São Paulo? Porque esse traficante do PCC, imagine o senhor, imagine a senhora, ele é suspeito de ter matado pelo menos 100 pessoas. 100 pessoas. E nesta lista mortal estava o excelentíssimo senhor delegado-geral da Polícia de São Paulo, Rui Ferraz Fontes. Vem para mim, por favor. Olha o tamanho da impunidade. Se o bandido da facção criminosa, que manda e desmanda em vários presídios do Brasil, tinha na mira para matar a maior autoridade da Polícia Civil do estado de São Paulo, do estado mais rico da nação, é por quê? Por falta de polícia? Não é por falta de polícia, é por falta de lei. É por falta de uma legislação que faça com que o bandido pense duas vezes antes de atacar. Me dá o momento exato em que a polícia cerca a casa do traficante. Olha só, abre o áudio, por favor. A polícia cerca a casa. Helicóptero da Polícia Civil, inclusive, dá o cerco no local. Esse é o exato instante em que a polícia está prestes a pôr as mãos num dos traficantes mais perigosos do Brasil. Num dos traficantes mais perigosos do país. Que manda e desmanda nos presídios. Abre o áudio, tira a trilha pra mim, abre o áudio, por favor. Tiros disparados. Nós estamos dentro do QG do traficante. Oi, tudo bem? Fica tranquilo, senhor. Pega o short pra ele lá. Pega o short. Bela ação, hein? Parece até o jeito que entraram na casa do Osama Bin Laden, viu, Edu? Pede para puxar para mim rapidinho, por favor, a ação da força americana pegando Bin Laden. É sensacional. De longe o presidente, né, por satélite, via também a ação do criminoso e eles entram na casa até chegar Osama Bin Laden. Pede para puxar esse instante para mim. Põe de novo desde o início. Você de todo o Brasil que está chegando agora no nosso Cidade Alerta. É o momento em que os policiais armados, depois de uma investigação de inteligência, depois de descobrir que essa facção criminosa queria matar o delegado-geral de São Paulo, o maior responsável pela Polícia Civil do Estado, vão pegar o criminoso. Vai ter troca de tiros. Hoje em Itaquaquecetuba, Grande São Paulo. Bernardo Armani é o repórter. Boa tarde, Bernardo. Boa tarde, Bate. Boa tarde a todos. O Islan Ferreira, mais conhecido no mundo do crime como Jagunço. E por que desse nome? Ele era considerado realmente um matador a mando da facção criminosa que age dentro e fora dos presídios e ganhou fama rapidamente aqui no estado de São Paulo. Ele, que é oriundo da Bahia, estava preso lá por tráfico de drogas e há aproximadamente 5 anos conseguiu fugir da cadeia e veio para a zona leste aqui da capital. Hoje ele foi preso na cidade de Itaquaquecetuba, na região também da zona leste, próximo desse local. E ele seria, Bate, o responsável por metade dos tribunais do crime que acontecem nessa zona leste aqui da capital paulista. Ele seria uma espécie de juiz, segundo os investigadores. Ouvia as duas partes e dava a sentença. Inclusive, executava as vítimas. São muitos os relatos investigados pela polícia, que acredita que o número de vítimas pode chegar até uma centena, Bate. Isso mesmo, 100 vítimas. Algo que ele nega, mas perguntado 50, 60, ele fica calado. Quando dizem um número 100, ele somente diz: 100 é muito, doutor. Ou seja, ele tenta negar, mas a polícia sabe que são muitas vítimas que foram mortas nas mãos de Jagunço, Bate. E como isso tudo começou? Com a interceptação de uma carta que partiu de dentro de uma penitenciária ordenando atentados a algumas autoridades, inclusive ao delegado-geral de polícia do estado de São Paulo. E Jagunço seria o responsável específico por esse atentado. A polícia então conseguiu descobrir a localização dele, ele que já havia fugido 2 vezes anteriores
da polícia, escapou por pouco da prisão. Inclusive, em uma delas, em dezembro do ano passado, deixou a própria esposa grávida dentro do carro e fugiu a pé, correndo em meio ao trânsito. Agora, os policiais fizeram questão de fazer uma operação com muita inteligência, sabiam onde ele estava escondido, inclusive disseram que ele pegou uma rua sem saída para dificultar exatamente campanas e essa aproximação da polícia, a observação da movimentação policial, mas eles, nas primeiras horas da manhã, a polícia cercou a residência, inclusive utilizando escadas. A parte da frente e também a parte dos fundos da casa foi toda cercada e vigiada. Ele tinha 2 cães pitbulls da raça pitbull, bastante agressivos, dentro lá do quintal, e foram utilizadas salsichas com soníferos para que os cães dormissem tranquilamente e não fizessem barulho quando a polícia chegasse. E por isso eles tiveram acesso à residência. Não havia armas no local. Os barulhos que foram ouvidos aí nas imagens, nos vídeos, o delegado fez questão de frisar que foi uma operação limpa. Estes são barulhos de bombas de efeito moral, Bate. Então foram disparados justamente para amedrontar as pessoas que estavam na casa. Estava apenas o jagunço, a esposa grávida de 7 meses e também uma enteada de 6 anos, uma criança. Agora, no momento em que a polícia chegou até ele, dentro do quarto, estava dormindo. Qual foi a reação de Jagunço? Um matador frio, brutal, segundo as investigações, que botava medo na comunidade. Ele pegou a esposa grávida e usou como escudo. Colocou em sua frente, Bate. Os policiais quase não acreditaram nessa cena. Nenhum tiro precisou ser disparado e ele se entregou e ainda levou os policiais até um local na zona leste de São Paulo, onde os corpos dessas vítimas, centenas delas, teriam sido enterrados, segundo o próprio Jagunço. Por isso a polícia, Bate, já monta agora uma nova operação que vai envolver muita gente, bombeiros, cães farejadores, nessa região, para tentar descobrir esses corpos. Muitas mães, muitas namoradas, esposas que não viram mais os seus parentes, que simplesmente sumiram. Pois, de acordo com o delegado que comandou essa operação, é uma atitude, uma prática comum no Tribunal do Crime não deixar rastro, dificultar ao máximo a investigação e a localização dessas vítimas. Esse será uma nova etapa do trabalho. A polícia muito satisfeita por ter prendido um dos homens mais procurados dessa facção, Bate. Bem, vamos agora a todos os detalhes exclusivos sobre a prisão do traficante que é suspeito de matar até 100 pessoas aqui em São Paulo, não é? O traficante do PCC, e que tinha na lista de alvos o delegado-geral da Polícia de São Paulo. Bernardo, é você. Bate, já estou aqui ao lado do doutor Carlos Alberto da Cunha, que participou da investigação, também dessa operação hoje pela manhã. Inclusive, vocês comentavam que até para se esconder ele foi inteligente, para dificultar esse trabalho da polícia. Essa é uma prisão que os policiais disseram que estava entalada realmente, fugiu já 2 vezes e agora não teve jeito. Ele confessou alguns crimes, inclusive essa participação dele nos tribunais do crime, doutor. Sim, exatamente. Primeiramente, uma boa tarde a todos os telespectadores da Rede Record de televisão, Bart, toda a equipe. Obrigado aí pela oportunidade. Enfim, o Jagunço, ele é um membro da facção e tinha por responsabilidade a disciplina, né, o Tribunal do Crime na Zona Leste de São Paulo. Essa investigação ela tem início quando uma competente investigação do Ministério Público de São Paulo consegue interceptar na cidade de Tiradentes um bilhete que cobrava providências no sentido de praticar um atentado contra autoridades, incluindo promotores e o nosso delegado-geral de polícia. A partir daí, nós iniciamos a investigação na 8ª seccional, porque nesse bilhete tinha um nome. Dentre os responsáveis tinha um escrito Jagunço do Savoy. O Savoy é uma comunidade muito carente, muito humilde aqui na Zona Leste, perto do Parque do Carmo, e nós demos início à investigação. Logo no começo da investigação, os populares, os moradores da favela, esclareceram para nós que esse Jagunço se tratava de um membro da facção que desfilava armado pela favela, que já havia executado algumas pessoas lá e que todos tinham muito medo dele.
As investigações se aprofundaram, essas informações foram confirmadas e numa primeira incursão que nós fizemos, no ano passado ainda, nós cercamos a favela para prendê-lo e ele conseguiu fugir da gente, porque como ele tem muita influência na favela, ele colocou uma roupa de gari, né? Essas imagens aí, a gente tem essas imagens, e pegou uma criança de uma família, tomou uma criança de uma família, colocou no ombro e conseguiu passar por trás da barreira policial como se fosse um gari trabalhador, só que aquela roupa era falsa e a criança não era dele. Demos continuidade às investigações, sabíamos que era um criminoso ardiloso e num segundo momento conseguimos novamente chegar na casa dele em meados do mês de dezembro, fizemos o cerco, ele saiu. Só que o que acontece? Ele estava com a esposa, que hoje também estava grávida, na época de 3 meses, e com a enteada, uma menininha linda de 5 aninhos. Os meus policiais, na Avenida Aricanduva, depois de uma perseguição, conseguiram enquadrar ele com o revólver no para-brisa, na frente. Então, assim, era só eles, num momento de reação, atirarem. Mas era totalmente inviável essa operação, porque a polícia tem toda a responsabilidade de vidas. Então nós tínhamos uma criança e uma mulher grávida. Ele se aproveitou disso, acelerou o carro contra os 2 policiais, um deles estava na frente do carro e se jogou, foi atropelado de raspão. Os policiais conseguiram alvejar os pneus traseiros, mas ainda assim ele saiu com o carro e fugiu abandonando mulher grávida e a enteada. Continuamos com a investigação e ontem, no final da tarde, mais uma vez localizamos a residência dele e eu fui o responsável pela operação tática e pela investigação. Mantivemos a casa monitorada depois que localizamos, para não perder o trabalho. E hoje, na primeira luz do dia, às 6h27 da manhã, nós realizamos uma invasão tática e efetuamos a prisão dele. Não houve nenhuma reação, foi uma prisão tranquila, limpa. Tem alguns sons até no vídeo, já gostaria de esclarecer que são granadas de efeito moral sem nenhuma capacidade de letalidade que nós usamos justamente para impedir, para intimidar o criminoso, para que ele não fuja e para preservar a vida dele, né? E hoje ele está preso. Quem é o Jagunço? O Jagunço, ele é um criminoso que, pelas investigações, ao que tudo se indica, praticou diversos crimes de homicídio e ele era o responsável por julgar e muitas vezes executar essas pessoas segundo palavras informais do mesmo. Então, problemas que aconteciam aqui na Zona Leste de São Paulo, que o crime organizado achava que tinha o direito de intervir, essas pessoas eram levadas para locais ermos, dentro de favelas, barracos, julgadas às vezes por 1, 2 dias e depois executadas e enterradas. Então a primeira fase dos trabalhos era prendê-lo, até porque ele tem muita informação para passar para a polícia, a gente vai ter que trabalhar com muita calma, interrogá-lo tecnicamente várias vezes para ir tirando essas informações. E o segundo passo dessa investigação que infelizmente não conseguimos fazer agora por conta do momento que o país vive em termos de saúde pública do Covid, era a questão de localizar esses corpos, esses restos mortais, identificar através do DNA, para que as famílias possam ter a certeza de que seu ente querido está morto ou não e ter descanso. Infelizmente, nós verificamos que todas as mortes que nós temos suspeitas de serem orquestradas pelo crime organizado, nós não encontramos o corpo. Geralmente, o que sobra para a família é um BO de desaparecimento, né? Muitas pessoas são envolvidas com tráfico, às vezes viciados, enfim. Mas não é um hábito do crime organizado deixar o corpo. E a família fica ali fazendo o velório em cima de um BO de desaparecimento o resto da vida. Então a primeira fase está concluída com êxito, deu bastante trabalho. Inclusive eu estava comentando aqui agora, ele foi tão inteligente que não deu certo, mas ele pegou uma rua sem saída, o que dificulta a campana policial. A casa tinha um portão da frente totalmente fechado, o que dificulta da gente conferir se ele está lá dentro ou não, qual carro. Ele estava com 2 cachorros pitbulls dentro da casa,
que nós tivemos a preocupação de buscar um veterinário. Esse veterinário autorizado deu a dose certa de sonífero, que nós utilizamos para não ter que ter nenhum tipo de confronto com o animal. E conseguimos realizar essa prisão limpa, que estava entalada na garganta, viu, Bart? A gente estava bem bravo porque ele fugiu 2 vezes, mas agora a gente está feliz por ter cumprido o nosso trabalho. Conversar Delegado, na sua escuta, Bate. Delegado Carlos Alberto da Cunha, parabéns pelo trabalho. Por delegados como o senhor, por policiais como o senhor, que fazem isso por vocação, por dom, que arriscam a própria vida para defender São Paulo, que a gente trabalha aqui com esperança que a situação vai melhorar a cada dia. Pergunta que eu quero fazer para o senhor, doutor, já que vocês conseguiram chegar até esse homem que cuidava da disciplina do PCC, ou seja, ele determinava quem viveria e quem morreria, ele se achava o Deus do PCC, que a palavra final seria dele, que a vontade final seria dele. Como é que funcionava exatamente o Tribunal do Tráfico? Era sempre, as execuções ocorriam sempre num determinado local, eles faziam de mostrar para as pessoas das comunidades as mortes que eles faziam, para que isso servisse como medida educativa para as pessoas da favela, para entenderem a lei do tráfico. Eu queria que o senhor já nos contasse um pouco dos bastidores do Tribunal do Tráfico, que nos chama muita atenção. Bom, vamos lá, Bart. Sim, ele era o disciplina. Na verdade, o nome do cargo dele na facção é o geral. É acima do disciplina. Todos os disciplinas se reportam a ele. E assim, acontece um fato na comunidade, chega um boato de que determinada pessoa teria abusado sexualmente de uma menina de 12, 13 anos, enfim. Eles se acham no direito de pegar aquela pessoa, eles levam aquela pessoa para um barraco. A pessoa que está sendo acusada, nesse exemplo que eu estou dando, seria um caso de estupro, ele tem direito de levar uma testemunha de defesa, por incrível que pareça, tá? O acusador também, a vítima, também leva suas provas, e os criminosos, traficantes enfiados num barraco no fundo da favela fazem o debate. Eles têm algumas gírias, né, Bart? Eles chamam de debate, de ir para as ideias, eles usam essas gírias. E chegam a uma conclusão se aquele cidadão é culpado ou não. Sendo ele culpado, eles executam e desaparecem com o corpo. Essas são as informações, não estão vindo de mim essas informações, foram informações prestadas pelo próprio preso numa conversa informal comigo. Doutor, agora com a prisão desse homem, vocês devem esclarecer vários casos, inclusive de pessoas desaparecidas, né? E até morte de policiais. Sem dúvida, estou muito feliz de estar no seu programa por conta disso, que é um canal de comunicação com a sociedade que te assiste, todos te assistem, né? Então, o que acontece? O pessoal tinha muito medo dele. Eu tenho certeza que tem mãe, tem muita gente que o familiar desapareceu e que não teve coragem sequer de fazer esse BO de desaparecimento. Então, assim, eu posso afirmar que ele está preso, que ele tem 3 prisões em cima dele, ele não vai sair da cadeia tão cedo. E eu concito essas pessoas que busquem a 8ª seccional, que telefonem para 181 Disque Denúncia, ou que busquem mesmo as redes sociais, eu tenho a minha rede social, Delegado da Cunha, entre outras, e nos mandem informações de forma discreta para a gente poder estar esclarecendo essas pessoas desaparecidas que, na verdade, podem virar homicídios. Doutor... E eu queria aproveitar o gancho para falar uma outra coisa que você falou no começo a respeito dos traficantes, né? Eu peguei um exemplo do estuprador. O estuprador, ele é muito reprovado socialmente. Então, às vezes, a comunidade carente, ela tem a impressão de que se os traficantes, o crime organizado, matam um estuprador, eles são bonzinhos, eles são bacanas, estão fazendo uma justiça rápida, mas isso é uma grande ilusão, porque, na verdade, eles estão mostrando a força deles para poder explorar o tráfico de drogas dentro da favela, para poder invadir barracos de cidadão de bem, tomar e vender novamente, e para poder praticar todo tipo de crime e fazer refém
a comunidade de trabalhadores que está ali de joelho perante da violência que o crime organizado faz. Então, assim, o estuprador, às vezes até pareceria que eles estão fazendo uma justiça. A justiça é feita pelo Estado, né? Todo mundo sabe disso. E ainda assim, eles não fazem isso porque eles são bonzinhos. Eles fazem isso para mostrar força, intimidar e dominar a comunidade. Numa comunidade de 10 mil habitantes, de 10 mil pessoas, uma favela com 10 mil pessoas, se você fizer uma pesquisa, for pesquisar, você vai ter 9.970 trabalhadores em 10 mil pessoas. E vai ter, no máximo, 30 pessoas envolvidas com crime. Essas 30 usam desses subterfúgios, querendo se passar por boas pessoas, para dominar e tirar a paz e a tranquilidade da vida dessas pessoas da comunidade. Então, a falsa sensação de justiça que o crime organizado passa, ela nunca deve ser aceita. E, assim, o estuprador até vai, mas é todo mundo. É aquele que falou que não respeitou o membro do crime organizado. O viciado que está devendo droga morre, ele é viciado, ele é um doente, morre. Enfim, tudo aquilo que interessa para eles pode gerar um julgamento e homicídio. E às vezes tem gente que cai nessa e se engana achando que eles estão fazendo justiça. Não estão, não. Eles estão intimidando o povo para tirar proveito financeiro em cima do tráfico de drogas. Delegado, eu vou aproveitar a tua presença aqui, que é rara no programa, porque o senhor trabalha demais, faz um trabalho excelente, doutor Carlos Alberto da Cunha, aqui na nossa Polícia Civil, para lhe fazer uma outra pergunta, né, para esclarecer a nossa curiosidade. Eu vou mostrar daqui a pouco, aqui no programa, o caso de uma menina que se chama Karine. Mostra a foto da Karine. A Karine é uma moça, o senhor está sem retorno de vídeo, mas vou descrever. É uma moça loira, muito bonita. É uma moça loira, muito bonita, traficante. Ela arma uma emboscada na porta de um motel, certo, oferecendo sexo fácil para um rapaz, para atrair um menino até o local, e esse menino mal podia imaginar que era uma emboscada, delegado, para matá-lo, e porque eles queriam o ponto de venda de drogas onde esse rapaz trabalhava. Minha pergunta é, assim como esse caso que eu vou mostrar daqui a pouco, o PCC também tem várias formas de atrair suas vítimas, ou é sempre dessa maneira que a gente vê nas comunidades de São Paulo? Eles chegam, já invadem casa, levam a pessoa à força, ou eles têm outro tipo de artifício também para chegar até as suas vítimas? O mesmo, Bart, que você acabou de colocar. Eles gostam de marcar apontamentos, reuniões para debate, né? Eu estou usando as palavras, as gírias para o povo entender. E aí, uma pessoa que nem essa vítima, esse menino vai para um debate achando que vai discutir alguma coisa, é executado e o ponto de venda de droga dele tomado automaticamente pelo crime organizado. E eu vou pedir para pegar um ganchinho também no que você falou. Você falou de uma traficante mulher. Eu fiz vários flagrantes, a gente combate bastante o tráfico na Zona Leste, e eu venho alertando a respeito do envolvimento das mulheres no tráfico. Antigamente, a mulher que era presa por tráfico, presídio feminino, era aquela mulher que o marido era traficante. Sim. E ela era presa porque ela tinha que fazer a contabilidade do caderno, ligar para um amigo dele. Ela tinha funções auxiliares e era presa por auxiliar. As coisas mudaram. Esse ano, eu já aprendi aqui na Zona Leste mais de 6 meninas traficando efetivamente, comandando, comprando e vendendo a droga na liderança. E você está me contando agora mais um caso de mulher no tráfico, inclusive com uma emboscada para homicídio. Mas o delegado, e essas mulheres... Vale a gente ficar atento aí. O senhor está me dando um relato aqui que eu não tinha conhecimento desse aumento, né, efetivo de mulheres no tráfico de drogas. E essas mulheres que têm tomado os postos ainda mais altos no tráfico, antes elas faziam serviço de secretária do marido preso. E agora estão tomando cada vez mais pontos hierárquicos, né? Elas assumindo o comando. Elas estão ficando mais maldosas ainda, elas estão sujando a mão de sangue, porque até então elas davam ordens. Agora elas sujam as mãos também, como é o caso dessa Karine, que eu vou mostrar já já.
É isso mesmo. É isso mesmo. E assim, algumas das prisões que eu vi, das prisões que eu fiz, uma ou duas eram meninas bem inocentes envolvidas no engodo do tráfico. As outras sabiam exatamente o que estavam fazendo, a margem de lucro, e tinham uma postura ríspida, muita gíria. É um traficante agressivo. Quando o senhor pega um traficante como esse, que é procurado no Brasil todo, né? Como que o senhor se cercou de cuidados? Eu trabalhei muito tempo em Itaquaquecetuba, né? Minha cidade natal é Mogi das Cruzes, trabalhei na emissora lá da região. Sei que Itaquaquecetuba é uma cidade de 99,9% de pessoas honestas, trabalhadoras, é uma cidade muito dormitório também, muitas pessoas escolhem Itaquá para viver, né? Pelo custo de vida ser mais baixo, e trabalham em São Paulo, até pela proximidade. Mas é uma cidade de criminosos implacáveis, porque é um entreposto importante para os traficantes, né? Para levar droga de São Paulo para o Rio de Janeiro e vice-versa, entrada para o aeroporto de Guarulhos, é uma localização estratégica. Estando o senhor e toda a sua equipe nessa área dominada pelo PCC, o senhor sabe que pode vazar informação da operação. O senhor sabe que durante, né, a transferência do preso da casa dele, onde ele estava, até a delegacia, pode ter uma tentativa de resgate. Quanto mobilizou de polícia, né? Helicóptero, o senhor cercou ruas também que dão acesso a esse bairro. Quais cuidados o senhor teve que se cercar? Vamos lá, Bart. Primeiro, você me desculpa. Eu só queria fazer uma colocação. Você falou que aqui está dominado pelo PCC. Não está. Está dominado pela Polícia Civil do Estado de São Paulo. Eles tentam, e a gente não para de prender eles. Com todo respeito, Bart. Não, quando eu digo... Então, quando assim, eu digo, aqui eles não se delegado, quando eu digo que está dominado, nos pontos de venda de drogas são dominados pelo PCC, nessa região de Itaquaquecetuba. É isso que eu quis dizer. Não, perfeito. Mas assim, a gente vai bater neles. Mas assim, a questão principal, eu podia ter optado por um efetivo gigantesco, 50, 60 policiais, cercar o perímetro 1, perímetro 2, mas assim, eu tenho uma equipe muito forte, meus policiais são altamente treinados, têm armamentos próprios, fuzis, equipamentos táticos, todos têm muitos cursos. Então assim, você numa grande incursão, como a gente... falando do Bin Laden, né, numa incursão de forças especiais, você pode optar por um grande efetivo ou por um time tático altamente treinado que faça uma incursão silenciosa e técnica. Não, e o senhor... Essa foi a nossa opção. É então, verdade. Eu fui com 20 policiais, eu fui com um número baixo. Nós tínhamos 6 policiais na frente, 6 policiais no fundo, 12, e 2 numa laje lateral, 14. O restante era apoio, mas todos eles são da minha equipe e nós treinamos juntos constantemente, atiramos. É uma delegacia que trabalha junto há tempo e tem muita integridade tática. O senhor agora pegou num ponto que eu não tinha reparado, né? Eu não sei, o Edu conseguiu a imagem que eu pedi da operação do Bin Laden? Porque, olha só, no Bin Laden, né, eu que estudei bastante essa operação, eles foram com 2 helicópteros, né? 2 helicópteros, tenho a impressão que 6 a 10 policiais, né, estáticos em cada helicóptero. Um helicóptero, inclusive, chegou a cair. Porque o grande perigo dessa história é vazamento de informações. A gente trabalha do princípio, né, que todos os policiais são honestos, realmente a grande, imensa maioria é honesta, mas você não pode pôr a mão no fogo por ninguém. A informação ainda pode vazar, não pelo policial ou de alguma outra forma. Então, quer dizer, para fazer uma operação, para pegar um gigante do tráfico como esse, é preciso que a informação só estava no grupo de vocês e do delegado geral, é isso? Sim, exato. Muito bem observado. Delegacia, o meu chefe, o doutor Hélio Bressan, e o delegado geral. Bem, uma informação compartimentada. E, assim, só mais um detalhe da parte tática. A invasão foi programada para as 6 horas e 27 minutos exatos, horário de Brasília. E nós temos uma sincronia com o nosso helicóptero, com o Pelicano do SAT, o piloto Dr. Felipe. Obrigado, Dr. Felipe, pelo apoio de sempre, todo mundo do SAT. E então nós estávamos posicionados. E quando começássemos a ouvir o barulho do rotor da aeronave, eu ia dar o comando para a invasão.
Entretanto, a minha equipe tática que estava no fundo, no possível local de fuga, eu dei liberdade para eles, caso tivesse caminho, que eles entrassem na casa pelos fundos. Então, o que eles fizeram? Eles conseguiram chegar no fundo da casa, pular o muro sem os cachorros perceberem, porque já estavam nanando. Eles conseguiram vir até a porta da frente. Eles abriram a porta da frente, não quebramos porta. Abrimos a outra porta e nós demos bom dia para o jagunço. Ele dormia ainda. Perfeito. E o mais engraçado é que quando ele viu o fuzil, ele colocou a mulher na frente. É um sem vergonha. Olha,